Quero trazer para vocês sobre a estratégia low carb. Por que hoje ela é tão falada? Por que hoje ela é tão difundida? Por que hoje todo mundo quer fazer a estratégia low carb? Aí será que a estratégia low carb é mais uma dieta da moda? Vamos entender mais a fundo sobre o que é uma estratégia low carb e o porquê que hoje, graças a Deus, nós temos comprovado cientificamente, através de estudos, que essa estratégia realmente tem que ser o nosso padrão alimentar. Tem que fazer parte do nosso estilo de vida, da nossa rotina alimentar. Então, primeiro, vocês vão entender que a palavra low carb vem de low, pouco carboidrato. E quando a gente para pensar, gente, por que a nossa alimentação tem que ser baseada em poucos carboidratos? Sendo que lá há 10 anos atrás, quando eu fazia faculdade de nutrição, há 10, 11 anos atrás, quando eu fazia faculdade de nutrição, eu estudei ali que nós devíamos seguir uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela trazia em sua base os cereais. Então ela era dividida assim. Na base dela, o que era o que a gente precisava aprender sobre a dinâmica dessa pirâmide? A base é a maior. E aqui na sua base estavam os cereais, os carboidratos. Certo? Aqui no topo as gorduras. Aqui os vegetais. E aqui as carnes e leites. E essa pirâmide alimentar, ela foi ensinada, e acredito que até hoje é ensinada nos cursos de nutrição, como sendo padrão. Por quê? Por que isso acontecia? Por que a nossa alimentação foi voltada para isso aqui? Então, há 3, 4, 5 décadas atrás, estudou-se muito sobre as gorduras e os efeitos que a gordura trazia para a nossa alimentação. Porém, os estudos realizados com as gorduras não foram estudos cientificamente a qualidade e a fidelidade que os estudos precisavam ser feitos. Na verdade, todos aqueles estudos que diziam para nós que as gorduras saturadas, as gorduras que vinham através das carnes, ela era aquela gordura que entupia o nosso coração, as veias, as artérias do nosso coração. E nós passamos a acreditar fielmente nisso, né? Por anos, por décadas, até por o século passado todinho. Então hoje, com os avanços de pesquisas, com pesquisas feitas de forma fiel ao que precisa ser feito dentro de uma pesquisa, nós, graças a Deus, chegamos à conclusão que isso aqui está invertido, que, na verdade, os cereais, os carboidratos, os alimentos que têm alto índice glicêmico devem estar aqui no topo, devem ser consumidos de forma aleatória, em pequenas quantidades. Aqui, na verdade, a base tem que ser os vegetais, as carnes, os leites e derivados e as gorduras, porque nós precisamos sim de gorduras. Porém, com o processo de industrialização, a gente percebeu o que foi colocado no mercado para nós: gorduras que não são saudáveis, como por exemplo a margarina, que é o pior alimento do mundo, e o óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, que são óleos muito processados e que, infelizmente, para o processo de preparação de comida, aquecendo eles não são interessantes para a nossa saúde. São as verdadeiras gorduras, sim, que nos prejudicam. Mas as gorduras que não nos prejudicam são as gorduras que veio da natureza. E aí eu te convido para pensar da seguinte forma, que é uma forma que com os estudos da nutrigenética, estudando a nossa genética,
chegou-se à conclusão de que a nossa genética do ser humano é a genética do homem da caverna. E como que o homem da caverna comia? Como que ele comia? Ele caçava para ele comer. Então, qual que era a base da alimentação do homem da caverna? Carne e gordura que ele tirava dos animais. E em certas épocas do ano ele tinha alguns vegetais e em certas épocas do ano ele tinha algumas frutas, mas ele não tinha isso o ano inteiro e nem em abundância. Naquela época não tinham cereais. O homem da caverna, ele não plantava arroz. O homem da caverna, ele não plantava trigo e muito menos refinava o trigo para virar farinha de trigo, certo? Então, graças aos estudos da nutrigenética, chegou-se à conclusão que a nossa genética é do homem da caverna lá atrás. Nós não conseguimos, o nosso aparelho digestivo não consegue comer na sua totalidade, na maioria das refeições, os cereais, os carboidratos. Por isso que a nossa alimentação tem que ser voltada para poucos carboidratos, low carb. E o homem da caverna, se você parar para pensar, parem um pouquinho do seu dia e pensa comigo. Ele caçava para ele comer. Para ele caçar, para ele comer, para ele sobreviver, ele precisava ser ágil, ele precisava ter músculos fortes, ele precisava ser esperto e o cérebro dele precisava estar atento àquilo, para o momento da caça. É igualzinho quando a gente vê na televisão o leão pronto para dar o bote na sua presa. O homem da caverna era desse jeito. E como que ele conseguia essa agilidade? Através da alimentação dele e do estilo de vida que ele tinha. Exemplo, o ritmo circadiano do homem da caverna. Ele caçava enquanto era dia, ele comia quando tinha luz do sol e ele descansava quando era noite. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração para termos um estilo de vida saudável e darmos ao nosso corpo as ferramentas necessárias para a gente sobreviver e sobreviver de forma saudável. Então, todos esses elementos em relação ao que comemos, em relação à hora que dormimos, em relação à escolha, à quantidade, aos horários, em relação a de comer quando se tem fome e não comer de 3 em 3 horas, isso foi imposto para nós, achando que se comêssemos de 3 em 3 horas, o nosso metabolismo ia acelerar. E não existe isso, gente. A gente não consegue acelerar o nosso metabolismo. A gente consegue otimizar, mas acelerar não existe. Então, nós temos que levar em conta a questão do que? Eu vou comer quando sentir fome. Fome é uma necessidade fisiológica, igualzinho quando a gente tem vontade de fazer cocô, quando a gente tem vontade, sente sede, vontade de beber água, quando a gente está com vontade de fazer xixi, quando a gente está com sono. Isso são necessidades fisiológicas. O nosso corpo nos avisa, ele nos dá sinais de quando isso precisa acontecer. E é através dessa estratégia nutricional low carb que a gente consegue alcançar o quê? Saúde, evitar doenças. Quando aconteceu esse processo da pirâmide alimentar e toda a população consumia, como consome até hoje, na maioria das suas refeições, altos níveis de carboidratos através dos cereais, através das comidas industrializadas que hoje está recheado, através dos farináceos que vêm dos cereais. Através disso que apareceram as doenças crônicas, o diabetes tipo 2,
a obesidade que é uma doença. Obesidade não é um estilo, não é você estar gordinho. Obesidade está lá no Código Internacional de Doenças, no CID, onde o médico coloca um código de uma doença. Pois é, obesidade tem um código de uma doença. E por quê? Por que a nossa população está cada vez mais obesa? Por simplesmente levar esse estilo aqui da pirâmide alimentar como padrão da dieta das pessoas. Eu já segui esse padrão. Eu achava que quando eu aprendi lá na faculdade a questão de comer de 3 em 3 horas, a questão dessa pirâmide alimentar, eu tentava colocar isso na minha rotina alimentar, e isso não dava certo, não ia para frente, não acontecia o emagrecimento, não acontecia, por exemplo, o aumento de metabolismo comendo de 3 em 3 horas. Isso aqui, então, gente, graças a Deus, a gente sabe que hoje isso aqui não existe. Isso aqui não existe. E a estratégia low carb não é simplesmente uma dieta da moda. É o que nós precisamos seguir para termos saúde, para evitarmos termos sobrepeso e obesidade, o diabetes tipo 2 e todas as outras doenças que se originam através disso. Então, vamos começar a aprender sobre isso aqui. Vamos dar importância sobre isso aqui. Não coloque isso como dieta da moda, porque não é. Hoje nós já sabemos que a estratégia low carb é a melhor estratégia nutricional para você obter saúde.